Roda aí. Os zagueiros se destacaram neste final de semana, alguns dentro de campo fazendo funções de artilheiros. Rafael Tolói, por exemplo, tratou de garantir os 3 pontos ao tricolor paulista, que ainda sonha com o título brasileiro. E nessa semana tem jogo decisivo pela Copa Total Sul-Americana, com transmissão do Fox Sports. E o que falar do gol de placa do Becão Paulão? Essa bicicleta Leônidas da Silva assinaria. Uma pintura que não cansamos de ver. Certamente vai brigar entre os gols mais bonitos do ano. Fora de campo, Thiago Silva soltou a voz. Polêmicas declarações sobre a seleção brasileira, Dunga, Neymar. Bem, Thiago garante que segue amigo de Ney, mas a história ficou meio estranha para o capitão da seleção na última Copa. Por falar em capitão, o Fox Sports Radio Night recebe 2 caras acostumados com a tarja no braço. 2 líderes em campo. Um está na ativa e muito bem. Revelado pelo Guarani, com passagens por todas as seleções possíveis, Edu é o orgulho da cidade de Dracena e leva o município do interior paulista no nome de jogador. Edu já brilhou na Raposa e hoje é uma das referências do Peixe. Outro que nunca foi back de fazenda e jogava ao fino da bola é Marcelo Jean, que foi seleção também. Nos tempos de zagueiro, nas décadas de 80, 90 e começo dos anos 2000, ele se destacou no Corinthians, Lyon da França e nos atuais finalistas da Copa do Brasil, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Paulistano tranquilo, amante de bairros tradicionais como Moca e Pari, Marcelo sempre foi também diferenciado dentro e fora dos gramados. Edu Dracena e Marcelo Jean. Com uma dupla de zaga assim, a nossa defesa está garantida. É isso aí, a nossa defesa está garantida. Então você viu que eles são nossos convidados aí, muito legal hoje. Hoje a defesa está bem armada, né, Pascoalzito? Está bem armada. Então vamos começar a dar uma boa noite, primeiro pelos mais velhos. Edu Dracena. Pô, eu era moleque, o Edu Dracena já fazia sucesso. Olha, em 83, 84 você já jogava no Guarani. Edu, brincadeira, obrigado aí pela presença aí. Hoje nós temos história e tem muita coisa para falar, hein? Bastante, boa noite, prazer novamente estar aqui com vocês, com o Marcelo, que é uma grande pessoa e foi um dos também que me incentivou bastante aí como zagueiro, aí, eu observei bastante ele jogar. Então, vou dar uma boa noite aqui pro Marcelo Dian. Quanto tempo que eu não vi o Marcelo Dian. Assistia jogo com o pai dele, com o seu Stefano. Lembra? O pai dele é muito no Parque São Jorge, sempre estava lá. É verdade. Sempre estava lá. O Marcelo acompanhei desde o início da carreira dele, jogando na base do Corinthians. Não, ele ficou velho, eu não. Você viu o cara jogar na base? Eu vi o cara jogar na base. Viu o Marcelo entrar. 3 prêmios acesso. Viu o Marcelo entrar como titular depois do time do Corinthians, começar subindo no time do Corinthians. E o Marcelo, o Dracena, tinha uma coisa muito legal. O Marcelo, o Ronaldo, o goleiro, ele saía do gol, ele dava cada dura nos caras, mas cada dura. Guinei, e no Marcelo? Nunca. Aí o Marcelo, quando o Marcelo adorava pegar no pé do Guinei. Quando ele gritava com o Guinei, falava: ei, cala a boca aí, vai lá no gol, hein? Aí o Ronaldo virava e ia pro gol. Não falava nada. Porque eles já se conheciam da base, dos meninos da base. Boa noite a todos, né? Isso é verdade, né? O Ronaldo jogou comigo de 83 a 93, né? Então nós começamos no juvenil juntos, então ele me respeitava um pouco mais que os outros, né? Mas eu tinha que segurar ele mesmo, né? Quando era com o Rivaldo também, eu falei, o Rivaldo, quando chegou no Corinthians, o Ronaldo só faltou matar ele, né? E o Rivaldo vinha lá da frente e falei, não, vai pra lá, não esquenta com ele. Mas faz parte, né? O Ronaldo foi mas é verdade, viu, Benja? Com relação ao goleiro, eu que já fui um grande goleiro, eu posso falar isso, é verdade. Nada pior do que aquele goleiro que faz uma defesa e sai gesticulando ali com o seu defensor. O zagueiro fica pé da vida, não fica não, Marcelo? E o Ronaldo era campeão em fazer isso, hein? Às vezes ele se excedia um pouco, né?
Mas a gente entendia ele, eu pelo menos entendia bastante ele, tanto é que ele foi jogar comigo no Cruzeiro, né? Então, Marcelo, para quem não lembra, que o Marcelo marcou a história do Corinthians, né, Edu? Mas o Marcelo jogou muito tempo no Cruzeiro, jogou 4, 5 anos no Cruzeiro. 4 anos. E depois jogou no Galo. Foi, do Cruzeiro eu fui pro Atlético. E como é que tá o coração essa semana aí, com esses dias aí, com essa final da Copa do Brasil? Você está torcendo para quem? É difícil ver um jogador sair do Cruzeiro para o Atlético. Eu joguei também no Cruzeiro ali e sei a rivalidade que é. E ele tem moral nos dois times. O cara sai, vai para algum outro time, por volta mas no caso foi porque o Levir tinha sido meu treinador 2 anos no Cruzeiro, né? E ele assumiu o Atlético Mineiro e foi uma fase que eu já não estava jogando no Cruzeiro. E ele, quando assumiu, ele falou, você não quer jogar mais, né? Porque eu estava na reserva no Cruzeiro. Eu falei, não, querer eu quero, então vem para cá. E eu acabei indo, nós fizemos um bom campeonato, nós fomos até a semifinal do Brasileiro, perdemos um jogo contra o São Caetano, que caiu uma chuva, foi aquela que foi a final Vasco-São Caetano, né? Foi a Copa João Velege. Mas nós fizemos, né? E o Levi acabou me levando, e o Levi acabei tendo um relacionamento muito bom com ele, né? E eu aceitei pro Atlético e acabei ficando bem indeciso no... Você está dando um leão da montanha à direita, Marcelo. Você está torcendo para quem? Pro Galo ou pro Cruzeiro nessa Copa do Brasil? Eu estou torcendo... Eu, assim, particularmente, eu acho que o Cruzeiro tem um time melhor que o Atlético, mas eu acho que o Atlético deve levar o título. E perguntar para vocês, para a gente começar, o Cruzeiro já é campeão brasileiro, vocês ou não? Eu acredito que sim. Brasileiro, sim. Vai ser muito difícil algum clube tirar essa vantagem que o Cruzeiro tem, né? Às vezes, quando acontece dos times ganharem, o Cruzeiro também vai lá e ganha, né? Difícil o Cruzeiro perder hoje no campeonato. E quando vocês estão jogando, do que nem, por exemplo, domingo vocês enfrentaram o Cruzeiro na Vila, né? Todo mundo está falando que no segundo tempo o Cruzeiro está abrindo o bico. Vocês notam isso em campo também? Porque o Cruzeiro coloca um ritmo muito forte, principalmente no primeiro tempo, para tentar fazer o gol e depois administrar o resultado. Então, e isso quando não acontece, eles sentem bastante, porque aí tem que correr atrás para tentar fazer o resultado. Então, alguns jogos, eles sim, no final dos jogos, não estão rendendo tanta parte física, às vezes também. Mas também é muito jogo, né? Não dá para você jogar quarta, domingo, você mantendo uma regularidade e um nível bom dentro de uma competição como a brasileira. Porque nesse segundo turno, o time que melhor vem jogando é o Atlético Mineiro. O primeiro turno foi todinho do Cruzeiro, o Cruzeiro jogou no primeiro turno mais do que o Atlético está jogando no segundo turno. Mas é um campeonato dividido, né? O primeiro turno pertenceu ao Cruzeiro, o segundo turno pertence ao Atlético, mas o Cruzeiro fez um primeiro turno extraordinário, tanto que ele tem essa gordura aí, né? O Atlético, não sei se o Marcelo está acompanhando bem o campeonato. Estou acompanhando, sim. Mas é um time que tinha potencial até para ganhar o Campeonato Brasileiro também, né? O Atlético, eu acho que o Levir acabou acertando, né, o time. Quando ele chegou, já estava na metade do primeiro turno. Houve algumas mudanças, teve que tirar alguns jogadores e isso daí fez com que houvesse uma oscilação no esquema tático, né? Mas agora o Atlético está jogando super bem. E o Cruzeiro, eu acho que está fazendo o inverso do que fez o ano passado. Ano passado eles não começaram bem o campeonato e depois deram uma deslanchada, né? E esse ano eles estão tendo essa dificuldade agora, mas também acho difícil. Eu acho que se tivesse perdido para o Santos, que tem um jogo difícil agora também contra o Grêmio, né? Eu acho que teria alguma chance de não ganhar, né? Mas como já ganhou do Santos, eu acho que é praticamente impossível. Marcelo, aceita que dói menos. O Cruzeiro é campeão brasileiro. No Galo, qual que é a importância do Levir Coupe? Porque é o seguinte, quando o Atlético trouxe o Levir, até a gente aqui falou, pô, mas o Levir, todo mundo achava que o Levir estava, né, ultrapassado tal, estava no Japão, a gente não ouvia falar muito dele. Semana passada a gente recebeu o Guilherme aqui, que jogou com você, o Guilherme atacante. O Guilherme falou, foi o maior treinador que eu trabalhei até hoje. E todo mundo que trabalha com o Levir, cara, fala um monte dele. Então, ele é esse... Um monte no bom sentido. Um monte no bom sentido, lógico. Eu trabalhei 4 anos com o Levir. Eu lembro que quando eu cheguei no Cruzeiro, foi o Nelsinho que me levou para aquela final de Cruzeiro e Borussia, quando foi o Bebeto, o Donizete, e o Chico Gonçalves também. Eu acabei não podendo ter ido ao jogo. E depois chegou o Levi. Eu não conheci o Levi, eu fiquei as 7 primeiras partidas em 98 na reserva e de repente eu tive uma oportunidade e aí eu acabei virando capitão com ele. Nós tivemos aquele ano de 98 que nós fomos para as finais de todos os campeonatos, jogamos acho que 81 partidas
E eu criei essa amizade com o Levi, né, 98, 99, e depois ele foi para o Atlético, 2001 e 2002. Então o Levi é um cara, além de ser um excelente treinador, é uma excelente pessoa, que sabe lidar com o grupo. É um cara que faz o time jogar bem. Zagueiro não pode dar chutão. O Edu não trabalhou com ele. 5 meses trabalhei com ele. Trabalhou, né? Então, zagueiro não pode dar chutão. Poder pode, lógico. Não, mas é ridículo, né? Mas ele acha que tem zagueiro da chutão. É horrível. Exatamente. E ele acha que quando você consegue sair jogando, você já praticamente mata 4, 5 adversários, né? E quando você dá um chutão é fácil para outro time se recompor. Então o Levi gosta que se toque a bola e agora no Atlético Mineiro está conseguindo fazer o que ele gosta, né? E com velocidade, né? Tem jogadores que têm uma velocidade grande, como o Tardelli, que na minha opinião tinha que ter ido para a Copa do Mundo, né? Mas hoje é o grande jogador do Atlético. Teve um confronto dele com o Tardelli na chegada, né? Teve no início. Trombada, eu acredito que teve, porque o Ronaldinho também, né? Pode ser que, sabe que num grupo sempre tem aqueles jogadores que devem ter falado, o Levi é assim, né? É desse jeito. Mas sabe o que é engraçado dessa história toda? O Levi jogou no Curitiba com o pai do Tardelli. O Tadeu, volante. Inclusive tem uma matéria hoje, uma entrevista com o Levi grande na última página do Jornal Estado de São Paulo, bem interessante. E ele conta, né, que jogou junto, porque perguntaram exatamente isso para ele, né? Mas ele fala que há jogadores que eles adquirem um status, você joga e você jogou. E às vezes o cara fica meio que intocável, né? Mas que não tem nada contra o... Acomodado, às vezes. Às vezes acomodado, é isso, Edu? Acho que isso é bom também, chegar um treinador novo e cobrar novamente desse jogador para voltar a render o que todo mundo espera dele. Eu acho que isso é interessante. Às vezes o jogador não entende, nós mesmos jogadores não entendem isso. Às vezes você fica bravo com o treinador, fica puto e tal, mas eu acho que se ele faz isso é porque ele está fazendo para o seu bem. Eu acho que a gente tem que também respeitar, até mesmo pelo currículo do Levi e pela pessoa que ele é também, como o Marcelo falou muito bem, é uma pessoa extraordinária, respeita, pessoa educada, mas na hora que tem que cobrar, ele cobra bastante. Aí quando tirou esses últimos 3 do elenco, né? Deu o André, o lateral esquerdo e o Jô, aí pareceu que ele ia perder mão do negócio. Pelo contrário, ele conseguiu botar todo mundo na proposta que ele queria, né? Que era mostrar, tá errado e os que estão certos vão ficar, né? Os que estão a favor vão ficar, os que estão errados vão sair, né? Foi mais ou menos isso mesmo, né? Que às vezes também afastamento de jogadores, às vezes nem é só do treinador, né? Às vezes é o presidente e a diretoria que... Mas ele fala nessa entrevista que o afastamento desses jogadores foi por iniciativa dele. Ele nunca tinha feito isso na carreira. Aliás, ele não gosta, ele não quer ser rotulado como técnico disciplinador, né? Ele quer ser conhecido como que conhece o futebol, né? Porque, inclusive, você já contei aqui algumas vezes, nos Estados Unidos há uma diferenciação, né, entre o técnico e o motivador. O técnico é uma coisa, o motivador é outra. Você entendeu? Por motivar, eu posso motivar também. Eu posso entrar lá com uma história super legal no vestiário antes do jogo, posso contar uma história legal, falar, que legal essa história, vamos ganhar o jogo agora. E na prancheta, você sabe alguma coisa? Mais ou menos. Né? Esse negócio de jogador, Marcelo, você virou empresário já há muitos anos que você é um empresário e tal. Quando você vai vender um jogador para qualquer clube lá fora, o clube pede, tipo um dossiê, assim, olha quem é o cara, você se preocupa muito. Não só com o cara jogador, mas com o cara fora de campo também? Sem dúvida. Se você levar um jogador que tem um temperamento explosivo e que não tem uma vida regrada, bate e volta e você se prejudica, né? É lógico que os clubes hoje... Bom, e hoje, com todas as informações que nós temos pela internet, não é difícil você saber quem que é um bom caráter, quem que é aquele cara profissional. E hoje está super fácil, mas é lógico que os clubes, quando tem representantes no país que vai contratar jogador, você é obrigado a Agora passar. Eles vêm, mandam um especialista e só fazer scout, né? Quantos passos o cara acerta, quantas bolas ele participa do jogo, qual é a participação dele no aspecto defensivo. Mas é o que o Levi faz no Atlético. Né? Não, os clubes europeus, eles mandam um observador só para ver qual é o posicionamento, se aquele posicionamento é o que interessa para o clube, porque às vezes, eu preciso de um volante, mas ele joga assim, preciso de um meia mais para cá. Então, cada um eles têm um mapa, além do comportamento, que eu acho que é fundamental nessa história, que cai por terra quando chega no Balotelli. Né? Edu, Soares. Edu, você como capitão, tem hora que você dá uma dura em algum jogador, assim, você tá vendo que o cara tá
chega atrasado às vezes, o cara não tá com muita... Você vê o cara fazendo corpo mole, que não tá com vontade e tal. Você como capitão, você chama o cara para uma conversa também ou é só o treinador que faz isso? Não, a gente chama. Hoje lá no Santos, lá a gente tem um ambiente muito bacana ali. Todo mundo se respeita. Eu acho que para você ter um sucesso, eu acho que o primeiro passo é ter um ambiente bom de trabalho, onde que todo mundo se respeita. E ali no Santos hoje a gente adquiriu esse respeito. Então a pessoa que chega hoje no Santos tem que se enquadrar ao nosso ambiente, não a gente nesse jogador. Então ele se sente até mal às vezes também de falar assim, pô, tá todo mundo treinando aqui, tá todo mundo fazendo as coisas, só eu vou fazer coisa diferente. Então a pessoa chega até mal. Mas quando tem assim de chamar atenção, a gente chama, opa, vai começar a prejudicar o grupo, então, Fê, aqui não tem aqui é o grupo. Se for bom pro grupo, beleza, se não for, cai fora. Agora, vocês dois, além de zagueiros, né? Você ainda joga tal, o Marcelo não, mas além de zagueiros, vocês foram capitães. E hoje, pô, deu uma polêmica aí, aquele assunto do Thiago Silva, né? Que o Dunga tirou a braçadeira de capitão dele, ele reclamou e tal. Perdeu a condição de titular da seleção. Além do quê? Ô Marcelo, você concorda, depois que você viu na Copa, o Thiago Silva, e você que também jogou 4, 5 anos no futebol francês, o Dunga tá certo? Bom, do Dunga ter escolhido o Neymar é até normal, porque ele é o grande destaque do time. Ele dificilmente vai perder, acho que, a condição de titular, se não for por uma contusão. E o Thiago Silva estava contundido quando ele começou a convocar os jogadores. E o Miranda está jogando bem. E o Dunga está adotando aquele critério de quem está jogando bem, ele mantém. Eu acho que o Thiago Silva foi muito infeliz. Porque principalmente quando você está no banco, você querer reivindicar alguma coisa é difícil, né? Eu acho que ele tem que esperar a hora dele para voltar a jogar, para aí sim falar, né? Bom, mas a gente escuta falar um monte de coisas que foi mal interpretado, o Neymar também falou, mas você sabe que quando... A má interpretação é que tudo foi gravado, então se você vai lá e aperta o botãozinho, você acessa, aí tá o que ele disse literalmente, né? O que ele disse literalmente, que ele esperava que o Neymar tivesse conversado com ele, que ele esperava uma satisfação do treinador da seleção brasileira, como se ele fosse uma figura intocada da seleção, né? O Bellini levantou a taça, tem lá a taça do Bellini lá no Maracanã, o primeiro troféu erguido, foi ele que inventou esse negócio de levantar a taça, porque os fotógrafos pediram para ele levantar para ficar melhor. Então, quer dizer, eu acho que não tem nem de pedir para ser, nem de pedir para não ser. Ou você ou tá na reserva, ou tá como titular, só depõe contra ele, do meu modo de ver. Isso daí é pura vaidade, né? E no momento errado. Ô Marcelo, jogador de futebol, principalmente brasileiro, não com relação a vocês dois, mas eu vou generalizar porque eu acho que é cabível. O jogador de futebol brasileiro, eu acho que o cara é meio fresco, cara, pra falar a verdade. Eles são frescos. Porque, ó, fica com esse mimimi, eu sou titular, o treinador me sacou, eu vou dar piti, vou falar um monte na mídia. Isso é ridículo, é ridículo. Porque, ó, o jogador brasileiro, quando vai jogar na Europa, ele muitas vezes ele se submete a essa situação de ter que sentar no banco, respeitar talvez uma determinação do treinador, e o cara respeita o plantel, ele respeita o elenco. Porque muitas vezes ali o treinador vai oscilar, fala, pô, hoje eu vou colocar o zagueiro tal, amanhã eu vou colocar o zagueiro tal. Inclusive para preservar fisicamente esses jogadores, porque pela sequência de jogos é desgastante. Mas o futebol brasileiro, infelizmente, eles têm essa cultura ridícula, eu sou titular e eu não gostaria de sair do time, eu não gostaria de perder minha tarja de capitão. Por que acontece isso, Edu Dracena? Você que já jogou fora do Brasil, o Marcelo também já jogou, quando o jogador está aqui, ele age de uma forma, mas quando ele vai para fora, ele é bonzinho, ele acata a decisão do treinador. É bem o que você falou, né? Lá fora você, de repente, até mesmo pela cultura de saber realmente que tem esse rodízio de atletas, quem um joga, só que aqui no Brasil você quer jogar todos os jogos, né? E aí não quer de repente dar uma oportunidade para outro jogador. E aí às vezes o jogador fica desse jeito de ficar reclamando. Eu acho que isso aí não é bom para a pessoa e até mesmo para o grupo. Eu acho que isso não é bacana. Eu acho que a atitude de ter dado a faixa de capitão para o Neymar, na minha opinião, acho que foi válido. O Neymar já foi várias vezes capitão ali no Santos, com a gente tá ali. E dar essa responsabilidade maior para ele vai ser muito bom para o crescimento dele, tanto profissional, né, como pessoa também, porque aí vai ter que, né, dar exemplo, ele vai ter que cobrar o pessoal, né? Antes ele era cobrado, agora vai ter que cobrar do pessoal, então isso é válido. Coisa que aconteceu em 2010, quando o Robinho chegou, o Dorival chegou, né,
É aquela coisa, né? Então depende do profissional, do treinador. Chegou em mim, ó, tô pensando em dar a faixa de capitão pro Robinho e tal, o que você acha? Tem problema? Falou, Dorival, não tem problema nenhum, pode dar. A minha liderança e o meu respeito com o grupo não vai mudar por causa de uma faixa de capitão. Então, acho que vai ser válido, vai ser bom. Tanto é que ele deu a faixa de capitão pro Robinho e não teve problema nenhum. Agora, Edu, você é capitão. Os capitães exercem liderança, né? Então, mas pelo que vocês viram do Thiago Silva na Copa, ele tinha o capitão que é o capitão. Aquele jogo Brasil e Chile. Ele falou que não ia bater o pênalti. Até aí eu respeito. Se o cara não tá bem pra bater, não pode bater. Pô, mas ele virou porque não queria ver o pênalti. Depois ele desabou a chorar que o Filipão foi pegar ele quase no chão. Né? Ele passou um negócio, ainda mais numa Copa do Mundo. No hino, lembra? Ele chorava no hino? Copiosamente. Sei lá, chorar faz parte. Eu não estou falando que a pessoa não pode chorar. A gente chora de alegria, às vezes chora de emoção. Mas foi um choro compulsivo. Não é estranho para o capitão? Aquela atitude ali foi meio complicada, até porque pelo o sentimento que eles estavam passando ali para todo mundo, né? Muita emoção, muita adrenalina, aquela coisa toda. Difícil você falar o que realmente ele passou para a cabeça dele, né, Benja? Só ele mesmo, de repente, tem para explicar, né? O que realmente que passou, o porquê não quis bater o pênalti, o porquê virou realmente o rosto para não ver a disputa de pênalti. Mas o adversário vendo aquilo, ele fala, isso aí é frouxo. Não é ruim, não, eu acho que ninguém, na hora ali, ninguém percebeu, eu acredito. Agora, depois sim, de repente, cada um toma atitude e pensamento que quiser. Aliás, juntando esses dois fatos, né, e acho que principalmente esse segundo fato, o jogador dentro da seleção vai começar a olhar para ele e falar assim, espera um pouquinho, mas só ele quer ser capitão, né? Por que o outro não pode? Por que de repente... Então, tem que ter vários líderes, eu acho. Porque, na verdade, a liderança não necessita ela estar capitão. É isso que eu tô falando. Existem líderes que nem falam, mas o cara é líder do grupo. Não sei se aconteceu com vocês isso. Não, isso aí acontece. Bom, o Thiago Silva criou toda essa polêmica, mas eu acho que se ele tivesse no jogo contra a Alemanha, nós não tínhamos perdido o jogo. Eu acho isso. Eu acho que a zaga, apesar de ter acontecido tudo aquilo lá, eu acho que o Thiago Silva fez muita falta. Ele chorando, não chorando, analisando ele só como jogador. Mas daí você vai pensar assim, você vai ver, o Davi Luiz naquele jogo foi um jogador ventilador. O que é jogador ventilador? Teve tudo quanto é canto, sai rodando para tudo quanto é lado e não resolve nada. Saiu depois que tomaram 2, 3 gols. Aí saiu correndo, ele jogou de centroavante, de ponta direita, de lateral esquerdo. Pô, foi uma loucura. Foi uma loucura comprar. Quer dizer, o controle, o jogador perde o controle, perdeu o controle. Precisa de alguém falar para ele, cidadão, lá, eu preciso de você lá na zaga, porque não vão tomar um vareio. Ele só seguraria a Alemanha se ele tivesse armado ali. O Brasil não ia conseguir tomar ele ia ganhar o jogo ou empatar o jogo. Não sinceramente, eu já disse isso aqui hoje de manhã e torno a repetir. Eu acho o Thiago Silva um bom jogador. Nada além de um bom jogador. Eu gosto do Thiago Silva. Acho um monstro. Eu acho ele um bom jogador. Acho ele um monstro. Não acho que ele é o melhor zagueiro do mundo, não acho que ele é o jogador mais caro. Eu não acho isso. Respeito quem vê diferente. A gente falou desse jogo do 7-1, a gente tem visto alguns jogos recentemente de alguns apagões em várias equipes. Isso tem acontecido com um pouco mais de frequência ultimamente, não sei se vocês concordam. Eu vou também lembrar agora de cabeça, do Inter contra a Chapecoense, que tomou de 5. Palmeiras do Goiás. A Portuguesa tomou de 7 do Comercial outro dia. A Roma tomou de 7. Vocês notam essa particularidade atual hoje no futebol? Os outros times, os times que ganham, estão sendo mais capazes de aproveitar esses momentos de apagão com mais eficiência? Geralmente os times que conseguem fazer isso são equipes superiores tecnicamente, além da equipe adversária dar um branco, porque a seleção alemã realmente era superior, como o Bayern é superior à equipe do Roma, mas são resultados anormais. Se você jogar, tem sido cada vez mais normal. Tem acontecido. Eu mesmo, uma vez na França, tomei de 7 numa temporada e na mesma ganhei de 8. Ele tomou de 8. Eu tomei de 7 na mesma temporada e no meu último jogo pelo Lyon ganhei de 8-0. No meu último jogo pelo Lyon, nós ganhamos de 8-0 do Olympique de Marselha e com 35 minutos estava 7-0. Quer dizer, foi uma despedida muito boa para mim, mas você sabe que é um jogo atípico. Vocês conversam mesmo? O jogador, quando está tomando 5, 6, 7, ele pede para o adversário tirar o pé? Ou é papo furado isso? Pode falar, é verdade que o Montijo pediu pro Messi. O Montijo pediu pro Messi para tirar o... Eu não sei te falar. Não sei te falar realmente.
Mas eu vou falar um negócio, é doído. Tomar de 8, 7, você não consegue achar os caras, você tenta fazer, não dá nada certo. E não sei o que aconteceu com aquele jogo lá, pô, a bola parecia que tava jogando contra ninguém ali, contra a Sub-20. E não era, infelizmente pegou num dia que nada deu certo para nós e o time do Barcelona era indiscutível naquela época. Mas o Mundial ainda, o Edu, aquele jogo do Santos, pô, final de Mundial, alguns jogadores do Santos pareciam que queriam pedir autógrafo pro Messi. Isso é verdade. Você, como uma referência ali na zaga, por que você não jogou o Messi no colo de um japonês? Eu chegaram, quase eu fui expulso, pô. Não, mas tinha que jogar. Se fosse expulso ia ser pior ainda. Não, mas tinha que ser, tinha que rachar o Messi. O único que deu o pontapé foi o Edu. Não, mas então, tinha que descer a lenha no Messi, tinha que tirar o cara do jogo. Não podia ter feito aqueles caras são fortes. Mas é verdade. Uma que primeiro a gente não conseguia achar os caras. Exatamente. Pega no escanteio. Alguma coisa Mas assim. foi excesso de respeito. O time dos caras era infinitamente melhor. Não, era melhor. Não, infinitamente, não. Porque parecia o jogo daquele jogo, todo respeito. Começamos bem. Se você pegar os 30 minutos iniciais, começamos bem. Tivemos uma chance com o Neymar ali que chutou pra cima e tal. Agora, quando tomou o primeiro, aí logo em seguida já tomou 2-0, aí fala, pô... Mas o Messi, quando caiu, Edu, ele tava no chão, acho que tinham 3 jogadores do Santos tentando levantar o Messi. Tinham que ter 3 jogadores do Santos pisando no Messi. Isso que tá falando é verdade. Acho que é. O Santos tietou os jogadores do Barcelona. Isso foi a impressão que... Sabe, o próprio Muricy dizendo, eles são os melhores, o Neymar também. Parecia que vocês iam pedir autógrafo dos caras do Barcelona, entendeu? Essa impressão passou pra gente, entendeu? Eu me lembro que quando o Santos tinha aquele timaço, o Santos jogava com os times bons também. Botafogo, qualquer clube brasileiro que fosse Cruzeiro, perder, né? Real Madrid, Inter de Milão, né? Mas o Santos, quando jogava desses caras, o Benfica. Nessa linha, vocês acham que o melhor time brasileiro hoje é capaz de ganhar do melhor time europeu? Algum time brasileiro hoje é capaz de ganhar do Real Madrid, por exemplo, ou do Bayern de Munique? Eu acho que ganhar não. Pode ser um jogo competitivo, um jogo bom, mas eu acho que chegar a ganhar não. Hoje vamos dizer, o Cruzeiro? Fala. Nosso melhor time. Os Cruzeiro e o Atlético, os dois melhores times brasileiros. Eu acho que eu não aguento um Bayern de Munique. Não aguenta. Taticamente, nós estamos muito atrás do futebol europeu ainda. Eu acho que os jogadores brasileiros têm que aprender mais taticamente. É muito desobediente. Tanto é que o Marcelo pode falar muito mais do que eu, que ele convive muito tempo ali. O pessoal ali, taticamente, é perfeito. O treinador pede para fazer isso, o jogador tem que fazer. Agora aqui não. O treinador, às vezes, pede para o jogador fazer e não faz. É isso, Marcelo? Era assim na França? Na França, na Europa, principalmente, assim, é um pouco diferente de nós. Porque se você toma o gol onde tinha que estar o quarto zagueiro, a culpa é do quarto zagueiro. Não tem essa, você tinha que me cobrir. Não, você que tinha que estar lá. Então hoje, aqui no Brasil não, o lateral direito ele apoia, já tem uma cobertura, o volante vem, o outro fecha, o zagueiro fecha. Lá não, lá você tem que ir, tem que voltar. Então, eles não vão muito. Você vê que os laterais, diferentemente dos nossos, eles não atacam muito. Se eles aparecem 2, 3 vezes lá, é muito. E nós não, por cultura nossa, se o lateral não atacar, ele sai do time. Então isso é uma parte tática que é totalmente diferente da Europa e que às vezes acaba deixando, né, principalmente nós da defesa, fica mais exposto. Mas diferença é uma coisa, defasagem é outra. O que existe aqui no Brasil em relação à Europa? Uma diferença tática ou uma defasagem tática? Vale para você, jogou no Fenerbahçe, jogou no Galatasaray também, né? Então a pergunta vale para os dois. Não, eu acho que assim, para ser sincero, vocês vão até achar que eu fiquei 4 anos no Lyon, eu nunca tive um treinamento tático. Nunca teve? Não. Então a gente fala, a Europa taticamente... Quais foram os treinadores que você Foi o Tiganac, que foi um grande jogador, França, 2 anos, e depois foi o Guy Stéphane, que era o auxiliar do Deschamps na Copa do Mundo. Eu nunca tive um... E como era? Mas isso não bate muito com os jogadores... Faz aquele mais campo reduzido. É campo reduzido e acho que essa cultura vem deles, mas não tem nada. Vocês não pensam que tem treinamento tático. Eu acho que o único diferenciado, nunca vi o treinamento, deve ser o Guardiola, porque realmente as equipes dele jogam bem. Mas, se não tem treinamento tático. E você também lá na Europa não teve isso, Edu? Não, a gente treinou um pouquinho mais que era o Zico, né? Então era o treinador brasileiro, ele tinha outra cultura, né? E depois foi o Luiz Aragonês, que acabou falecendo da Espanha, né? E, então o Aragonês já não treinava também em tático, assim, era mais só campo reduzido, aquele bobinho que ele sempre faz, aquecimento ali e só.
A Itália trabalha bastante. O Dida me falou uma vez, que era o Ancelotti, que 2 vezes por semana, 50 minutos, treinamento tático, 2 vezes por semana. Repetindo os mesmos posicionamentos, se o lateral atacar, quem que entra, quem que cobre, quem que vem e tal. Aqui o tático é mais na bola parada? Ou tem bola em movimento também? Não, tem bola em movimento. Alguns treinadores fazem a bola em movimento. Às vezes ele solta um pouquinho ali como fosse um coletivo, aí ele vê uma falha, ele para o treino. Fala, você tinha que ter feito isso, foi feito aquilo. Quem que é o melhor treinador que vocês trabalharam nessa parte aí? Para mim, eu trabalhei com vários que me ajudaram bastante, mas o Vanderlei Luxemburgo. Sabia. Você trabalhou com o Vanderlei, Marcelo? Eu não trabalhei, mas assim, todos os jogadores que eu converso falam que ele é o melhor. Mas eu não trabalhei com ele, eu não tive... Mas o Vanderlei é diferente mesmo nesse plano tático. O Dorival também é um cara que trabalha bastante. O Dorival, o Muricy. O Vanderlei é capaz para vocês que são zagueiros, vocês sabem melhor que isso, né? Fazer aquele balanço da zaga, saiu o lateral direito, o lateral esquerdo fecha, o zagueiro vem para cá, o quarto zagueiro vai para lá. Ele faz questão de posicionar isso. Saiu o volante, vai para lá, você vem por aqui. Então ele mostra para o jogador, o Edu trabalhou com ele mostra para o jogador como é o posicionamento. O Vanderlei é bem didático nisso, que é para o jogador entender, né? Às vezes é até um pouco chato. O jogador detesta esse negócio porque a bola não flui. O treino não flui. Então vem aqui, posiciona aqui, você tem que passar. Se aquele cara passar, você tem que fazer pelo menos isso aqui para me ajudar, ou para ajudar o time e tal. É assim, o Vanderlei é muito didático nisso, ele mostra as coisas pro jogador. Às vezes tem jogador que não entende o que ele quer. E o campo reduzido ajuda no quê? Explica aí didaticamente para quem está em casa. O raciocínio rápido, porque o campo é curto, né? Tem que pensar rápido, porque a marcação hoje é mais bem... cima, né? Você dá 1 ou 2 toques na bola, não é só carregar a bola. Então já raciocina. E ajuda rápido. a compactar o time, né? Também. Até onde a língua prejudica os atletas na Europa? Quando você foi para a França, você já foi aprendendo francês? Não. Ou foi na raça? Não, foi na raça. Eu lembro quando eu cheguei, só tinha o Manuel Amorros, que foi jogador da seleção francesa, que era de descendência espanhola. Ele me aprendeu direita, esquerda, para frente, para trás e marcagem. Então, meu primeiro jogo foi um clássico contra o Saint-Étienne, eu só sabia falar isso. É lógico que atrapalha bastante. Para um zagueiro, eu acredito menos do que para um atacante, né? Porque para nós é apenas destruir, né? Apenas eu digo porque o atacante sofre mais, né? Tem que se comunicar mais, quando receber a bola, fica o meu deslocamento. Então eu acho que a língua, lógico, que atrapalha muito. Isso aí não tem nem... Ô Marcelo, o mercado lá fora, quando pede para você um zagueiro, eles estão pedindo hoje igual goleiro, tudo pergunta primeiro a estatura. Porque, por exemplo, você foi zagueiro, você não é um cara muito alto. Edu, você tem quanto? Você mede quanto? 1,87. 1,87, já é um cara alto. Mas o mercado pede hoje zagueiros, porque goleiro hoje, se você fala que o goleiro tem 1,87, é baixo. 87 ainda passa, mas 1,82, mesmo 1,85, tem que ter... O que eles pedem é um bom zagueiro. O cara tem que ser rápido, de preferência, e ter um bom jogo aéreo, né, que eles falam, né? Lógico, às vezes o cara é baixo e tem um bom jogo aéreo. É lógico que o cara mais alto, a chance de repente, ter um melhor jogo aéreo é bem maior. Mas nós tínhamos aquele jogador colombiano, eu me esqueci agora, jogou na Inter de Milão. O Córdoba. Ivan Córdoba era 1,5 m, mas ele era uma bomba, era rápido, subia de cabeça, jogou na Inter de Milão vários anos. Então, às vezes a estatura, desde que você seja um cara rápido e tenha uma boa posicionamento para o jogo aéreo, não tem tanto. Você tem quanto de altura? Eu tenho 1,81. Para hoje, para zagueiro, já é. Thiago Silva tem 1,82 m. Eu tenho 82. Só para falar assim, nós temos uma hashtag aí, FSR Zaga. Que hoje nós temos 2 zagueiros aqui, o Marcelo Dian e o Edu Dracena. Então mande suas perguntas para a gente aí, FSR Zaga. Pode falar a tua pergunta aí, Flavinho. Marcelo, você na França, você estava falando dessa questão de treinos táticos não muito elaborados. Você jogou na França numa época que o futebol francês não era um futebol de top de linha na Europa. Você acha que isso mudou hoje? Porque hoje a França tem, acho que puxado principalmente pelo Paris Saint-Germain, essa condição de ser um país já que está ali querendo brigar com Inglaterra, Itália, Alemanha, Espanha. Hoje eu acho que o Paris Saint-Germain tem condições. Acho que até foi o ano passado eles quase eliminaram o Barcelona, né? Foi na semifinal, nas quartas de finais. Hoje a França tem, mas é lógico, o Paris Saint-Germain ele está num outro mundo econômico, né? Que é o
o herdeiro da fortuna do Qatar, que está com o clube. Se ele botar um dedo no chão, sai petróleo. Então tem essa diferença por causa disso. Ele pega os melhores jogadores. Bom, o futebol francês evoluiu bastante, sim. Ele tem aquele jogo também que não é de dar chutão, você tem que tocar a bola sempre. Está bem melhor do que, acredito, na minha época. Na minha época, quando eu fui, o Paris Saint-Germain era o time mais forte, que tinha o Jorge Weah, tinha o Raí, o Ricardo Gomes, o Valdo. Você chegou a pegar o Ronaldinho? Não, o Ronaldinho já foi mais pra frente. Foi na época que ele cruzou com o Juninho Pernambucano, com o Cris, com o Fred. Você não jogou com o Juninho também? Não. O Juninho eu acabei levando, né? Que quando eu parei, eu acabei ficando representante do Lyon. E você ainda é representante, Marcelo? Ainda trabalho com ele, sim. Você levou o cara que é o maior ídolo da história. Te deu uns 20 anos de crédito. E é uma coincidência. Ele recebe sem fazer nada. O que ele fala lá... Não, é uma coincidência. Assim, o futebol é engraçado, porque ele foi o único jogador que o diretor, o Bernard Lacombe, que foi jogador da seleção francesa, que tem um ótimo olho para jogador, foi o único que ele não viu jogar aqui. Ele viu ver o Edmilson, o Caçapa, o Cris, o Fred, ele viu todos aqui jogar, o Nilmar. Agora, o Juninho ele não viu, eu mandei um DVD para ele, né, uma fita cassete, né? E ele viu os gols de falta dele e levou. E por coincidência, né, acabou sendo o maior ídolo do Lyon. Então, futebol 7 títulos, não foi, Marcelo? 7 títulos. Uma coisa absurda. Seguidos, né? Mas o Raí jogou lá também, né? O Raí é Deus. Não, o Raí jogou no PSG. Ele está falando do Lyon. Tá. O Raí foi eleito o jogador do século. Qual brasileiro que fez mais fama na França foi o Juninho? O Juninho foi o jogador brasileiro que mais fez sucesso na França? Olha, acho que foi, né? Eu acho que 7 foi. títulos seguidos. 7 transformou o títulos Lyon, assim, que era um time médio, um time... Foi. O Sonny Anderson é um jogador também que marcou bastante. Lá, né? E o Raí no Paris Saint-Germain... Não o primeiro ano, né? O Raí no primeiro ano sofreu bastante adaptação e depois, apesar do Paris Saint-Germain ser um time novo, né, de 1970, o Raí foi eleito jogador do século. O Ronaldinho jogou lá também. Jogou bem também lá. Você tem vontade de voltar para a Europa ainda ou não? Não, hoje não. Nem para passear? Não, passear é outra coisa. Mas hoje até mesmo só se fosse uma coisa muito boa, assim, porque hoje minha família está muito bem estabilizada, também estou muito bem ali em Santos. É muito difícil. Você mora em Santos mesmo? Moro em Santos. Então, difícil hoje. Eu não me vejo hoje saindo de Santos ali, não. Mas tem alguns times atrás de você, né? Não sei. Você sabe. Não sei. Você sabe. Tô falando. O Muricy quis se levar para São Paulo? Quando ele saiu do Santos? Ele chegou a me ligar. Vai, vamos apertar, vai. Vamos, Marcelo, vocês são um massacre. Olha lá, ele já se entrega. Você não, eu tô aqui, ó. Mano, você tá batendo o pezinho embaixo. Não. Vai, Pascoal, vamos começar que você tem as informações. Põe lanterna no rosto dele, né? Não. O Corinthians tentou te contratar também, Edu? Fizeram uma proposta para você? Mas bem antes, foi em 2011. Não agora. Não houve uma nova investida? Não. Com a saída do Paulo André não teve uma nova investida? Teu contrato com o Santos vai até quando? Até dezembro do ano que vem. Você tá com qual a tua idade? 33. Você quer jogar até qual idade? Não, mais uns 2 anos no máximo. Ô Edu, você teve naquela seleção pré-olímpica, né? Aquilo lá ficou marcado, né? Ficou. Você acha que isso atrapalhou? Só para quem não lembra, o Brasil disputou um pré-olímpico, acho que foi no Paraguai, não foi? Não, foi no Chile. No Chile. Para a Olimpíada de 2004 em Atenas, né? E aquela a base era aquele time do Santos, de Robinho, o Diego, tinha o Alex, você jogou. E o Cruzeiro também tinha você, tinha o Márcio, o Maicon, o Gomes, enfim. o Wendel. Era o Santos 2002, o Cruzeiro 2003, ambos campeões brasileiros, né? E o Brasil acabou perdendo a vaga para o Paraguai, não foi? Paraguai, Vaca, né? Fez aquele gol no finalzinho. E você acha que isso aí te carimbou negativamente? Porque eu acho que você é um jogador que tem potencial para jogar na seleção brasileira e ter feito uma carreira ali, entendeu? É lógico que você, de repente, acho que foi a primeira vez que o Brasil não disputaria, se eu não me engano, a Olimpíada. Não, teve uma Olimpíada anterior com o Roberto Carlos, lembra? Teve um pré-olímpico no Paraguai também, que deram uma pedrada no Elivelto. O Elivelto tomou aquela pedrada. Isso, então. Nessa época o Brasil também acho que não foi para a Olimpíada. Então, e é lógico que você indo para Olimpíadas, né, e tendo a oportunidade de estar jogando mais com a seleção brasileira, te dá mais uma possibilidade maior para você continuar dentro da seleção principal. Eu tive a oportunidade de jogar em todas as categorias de base da seleção brasileira. Infelizmente na principal não tive tantas chances assim, mas meu sonho foi realizado, ter vestido a camisa da seleção brasileira. É lógico que de repente uma oportunidade ou outra poderia ter me dado. Busquei oportunidade para isso. Mas não aconteceu, não me arrependo.
Eu acho que minha vida, graças a Deus, hoje dentro do futebol foi construída com muito esforço. E se viesse, lógico, uma seleção brasileira ao disputar uma Copa do Mundo, ia fechar com chave de ouro. Ô, Edu, tá começando a vir um monte de pergunta pro Marcelo e pra você. A primeira pra você, Edu, Hassan, fala assim, ô Benja, pergunta pro Edu se o Cruzeiro de 2003 foi o melhor time que ele já jogou. Não, eu acho que o Santos de 2011, acho que foi o melhor time que eu joguei. Melhor que aquele Cruzeiro? Eu acredito que sim. Gente, pelo amor de Deus, o Santos tinha Neymar, o Ganso jogando pra burro, tinha o Elano. O Cruzeiro tinha o Alex e o David, que eram os dois grandes jogadores do Cruzeiro, né? Mas os demais jogadores eram jogadores que estavam num esquema muito bem armado pelo jovens Luxemburgo, querendo mostrar que se destacou, se destacaram. Agora o Santos tinha talentos que aquele time do Cruzeiro não tinha. Né? Individuais. Exatamente. O Santos tinha Você sente mais falta do Ganso ou do Neymar? Poderia ser dos dois, né? Não, o Neymar. Hoje o Neymar, lógico, o Ganso é diferenciado, é uma categoria difícil de você ver hoje em um jogador, mas o Neymar hoje faz falta e você sabe que ele decide em um lance, pode decidir o jogo para você. Eu acho que é legal isso aí, né? Você vê o crescimento do jogador, como viu hoje o Neymar, eu vejo hoje o Neymar, né, e via ele como em 2010, quando começou a realmente se firmar na equipe do Santos. Você vê a evolução dele, né? Não foi de repente, ele foi crescendo cada vez mais e se tornou o jogador que ele é hoje. Nesse caso assim de ter visão de jogador que pode jogar fora do Brasil, ele falou do Ganso. O Ganso tem mais perfil para quem joga na França, pelo estilo de jogo dele, Marcelo? Então, isso daí até é meio gozado, porque o Lyon tentou contratar o Ganso em 2010. Ah, é? Eu não sabia disso, não. Nós tivemos Você sabia, contato. Também não. Você sabia, mas você não quer contar nada. O homem que manda lá no Lyon. Você manda no Santos. Eu falei que não pra trazer o cara. Falei, ele é traíra. O Lyon realmente quis contratá-lo, né? Mas foi bem na época que ele estava no auge. Ele tinha uma multa de 50 milhões de euros. E nós conversamos com ele na época com os empresários que era do grupo Sonda, né, da DIS, e o Lyon chegou a 20 milhões a oferecer, mas eles não quiseram nem conversa. 20 milhões de euros? Eles não quiseram o Santos recusou 20 milhões de euros? Porque a multa era 50 e o objetivo deles era guardar todos os jogadores, segurar todos os jogadores para... Você falou isso, ele não vai dormir. Mas no fim não, depois ele teve a contusão, acho que foi questão de 3 meses depois. 3 meses depois da proposta, ele machucou naquele jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o joelho. E depois... Por isso foi mais barato, é carro batido. E hoje não tem mercado para ele lá? Olha... Tem, é lógico, assim, se você for analisar friamente, ele não é um jogador que qualquer time, qualquer país da Europa leva ele para jogar, porque ele não tem aquela dinâmica, não tem aquela movimentação, isso daí realmente pesa. O talento que ele tem, nenhum jogador tem quase na Europa, né? Mas isso daí pesa bastante para que ele seja contratado. O mercado está em crise, Marcelo, lá fora? Os clubes europeus tiraram um pouco o pé depois daquela crise econômica ou não? Os caras pagaram uma grana aí pelo Falcão Garcia. Mas é um... Agora, isso daí são pontuais, né? Bayern de Munique, Real, Barcelona, o Manchester United, o Chelsea, esses times realmente têm. Agora, os outros que contratavam antes, lógico, depois da crise econômica... E lá tem-se, né, uma regra bem mais rígida do que aqui, né? Se você não tem dinheiro para comprar, você não compra. Então, principalmente na França, que eu trabalho bastante, tem um órgão que controla isso, né? E tem até casos que ele determina o quanto você vai pagar de salário para o jogador. Você tem direito a contratar 2 jogadores para ganhar 20 mil euros. Você é a favor disso? Olha, a gente sabe que isso daí é até um pouco radical, mas lá não atrasa salário. Isso que eu ia falar. Tá sempre o clube, se ele gastar mais do que pode, ele cai para a 2ª divisão. É lógico que é uma questão de cultura, né? Se fosse assim, aqui, primeira divisão do Brasil, ia ter nenhum time. Ia ser um mata-mata. Não, a Série A do Brasil seria Criciúma, Chapecoense, Figueirense. Você é a favor de um teto salarial para jogador ou não? Nos clubes ou não? Eu sou a favor desde que pague o salário em dia. Você não pode arrecadar 1.000 e gastar 2.000. Eu acho que aí sim, eu acho que a gente teria que rever o conceito do nosso futebol. Não só da parte de atletas, mas da parte também da diretoria. Eu acho que se for para o bem do futebol, acho que seria bom para todo mundo. Sim. Você já reparou uma coisa? É uma coisa muito interessante que só acontece no Brasil.
Na Europa, existem órgãos reguladores. Na Inglaterra, tem um órgão que regula o dinheiro. Né? Na França, na Itália, um pouco mais largado, porque a Itália, né, a gente sabe como é que funciona. Na Espanha, tem a Alemanha o fisco, é super rigoroso. A Alemanha é super rigoroso. E assim os países europeus. No esporte dos Estados Unidos é a mesma coisa. São os órgãos que pedem a normatização disso. Aqui no Brasil, são os jogadores que pedem. Vocês já repararam isso? Os jogadores é que pedem, gente, vocês precisam regular com o que vocês recebem, com os salários, numa planificação. No Brasil, parece ser surreal, é surreal. Mas isso são jogadores que passaram pela Europa. E só para eu acho que você interpretou errado. Não que eles determinam o salário. Eles determinam o salário de equipe que estão no vermelho. Você pode contratar e pagar quanto você quiser. Desde que você tenha dinheiro para comprovar, você pode pagar. Aqui outro dia no Fox Sports Rádio, na parte da tarde, a gente estava discutindo isso, sobre estipular um teto também salarial para os clubes, para não ter essa disparidade toda que tem, jogador ganhando fortunas e o clube não consegue pagar. Então, até o Sormanes gosta de citar sempre o caso da NBA. Lá, mesmo você tendo dinheiro, por exemplo, só dizendo isso, o Ben está falando, por exemplo, o Lakers é o time mais rico da NBA, tá? O Lakers, e depois vem o New York Knicks, mas tem um teto. Sobra dinheiro para o Lakers. O teto que você diz não é o teto o teto do salário máximo do jogador. Não, quanto o time pode gastar em salário. Você tem um pode teto. Gastar 500 milhões, pode pagar 490 para um e 10 ele divide por tudo bem. Ele pode gastar quanto ele quiser, mas ele não pode ultrapassar. Ele pode pagar para o Edu tanto, para o Marcelo tanto, para o Flavinho tanto, para o Bando, para o Pascoal, para o Benja. Agora, você não pode passar aquilo. Claro, tem algumas exceções, seja chamada lei, não sei o que, blá, 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 não importa. Mas, enfim, existe um teto. Então, sobra dinheiro pro Lakers. Os caras estão com grana lá, mas não podem fazer nada. Porque eles estouraram o teto deles. O time tá ruim, só ganhou um jogo nessa temporada, tem 9 derrotas, e é o time mais rico da NBA. Se não tivesse esse teto, os caras podiam ir em Oklahoma, contratar o Durant, ir a outro lugar, blá, blá, blá. Então, para que existe isso? Para você não deixar acontecer uma disparidade entre as equipes. É o que tem aqui. Que é o que acontece no Brasil, que acontece na Espanha. Entendeu? Aliás, falando nisso, no campeonato, Edu, como é que você, como jogador, se sente atuando há quantos meses que o Santos já não tem chance de fazer nada no Campeonato Brasileiro? Nem de ganhar, nem de ir para Libertadores, nem brasileiro? De cair? Acho que uns 15 dias. Não, mas na real... Porque a gente tinha chance de estar no G4. Até a gente perder em casa pro Fluminense e o Inter. 2 jogos em casa que aí acabou de ver. É uma chance quase retórica. E a Copa do Brasil que a gente perdeu esse. Porque a minha pergunta é como o jogador se motiva nesse bloco do meio aí do Campeonato Brasileiro, que tem, sei lá, 7, 8 times que não tem absolutamente nada para fazer há 4, 5, 6 rodadas, vão ficar, sei lá, 10 rodadas sem fazer nada. Vocês gostam, os jogadores gostam desse tipo de campeonato? Não gosta da maneira como que se comportou dentro do campeonato, principalmente o Santos. Brigar por nada agora. Agora, você briga de repente por seu nome, a sua reputação. Né? Mas isso basta, assim, para motivar. Lógico, você está jogando num time na grandeza como o Santos. Você tem que se motivar. Por mais que de repente não tenha aspiração em nada no campeonato, mas o jogador vive de jogo a jogo. Se você for mal esses 4 últimos jogos aí, quem vai te contratar? Mas quem era vai mais gostoso jogar naquele Santos time? De 2010 ou nesse Santos? Como assim você fala? Era mais gostoso jogar naquele time ou no Santos atual? Aquele time disputava tudo, esse não disputa nada. Lógico, você quer disputar sempre. Dizer, né, Flavinho? Você quer disputar sempre título. Não, ele quer falar de pontos corridos e mata-mata de novo. Porque eu acho que é uma discussão boa. Então, é isso que eu estou querendo falar. O que vocês acham? Vocês jogaram Eu acho que o mata-mata se envolve mais, igual foi a Copa do Brasil agora para nós. Nós chegamos numa semifinal, motivou muito mais do que de repente um ponto corrido longo como é o Campeonato Brasileiro. É enfadonho, né? Cansa, né? Cansa bastante. Eu acho que de repente diminuir um pouco mais de rodadas ou até mesmo de clube na primeira divisão, né? Tendo tempo para você trabalhar, aí vai naquela questão que a gente fala, de você se preparar, você descansar e treinar e jogar.
Hoje você não, você joga e joga. Ué, fala pra ele que é mimimi, que você fala que é frescura. Eu falo, o jogador brasileiro muitas vezes aí ele pratica o mimimi. Antigamente jogava de terça, quinta, sábado, domingo, falava que tá cansado. Mas não era tão cobrado como é hoje. Mas aí que tá, Edu, eu acho que muitas vezes o jogador, ele acaba não se condicionando fisicamente, porque, por exemplo, vai jogar de quarta e domingo, realmente é desgastante, é um ritmo frenético. Agora já é desgastante. Eu concordo. Agora mas já o jogador, é desgastante. Antigamente ele até tinha condição de fazer isso, de ir pra balada, de quebrar na noite, e no dia seguinte ele ia treinar, ele não era tão exigido. Hoje o atleta, se ele não for regrado, ele infelizmente ele vai se lesionar mais, porque o corpo ele precisa daquela recomposição muscular. O músculo ele vai se recondicionar à noite, quando você está dormindo, quando você está descansando. Alimentação, muitas vezes, né? Também, perfeito. Hoje você tem um fisiologista, hoje você tem um nutricionista. Eu até acho que os jogadores aí, eles têm a reivindicação dele no final do ano de estar cansado, mas, por exemplo, o Atlético Mineiro é um time que está ali brigando e eles colocam o que a mais? Está faltando o quê? 4, 5 rodadas aí para terminar talvez o ano, envolvendo o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e etc e tal. O Atlético está dando um que a mais. Não estou não, pelo contrário. Eu acho que o jogador muitas vezes é mal acostumado. E é culpa de vocês, da mídia, que passam a mão na cabeça. É verdade, eu acho isso. Eu sou um atleta de alto rendimento, eu posso falar isso. Você pode ver. É verdade. Você falou pra caramba. E você tem uma aula pra você. O bicho é forte, Não, mas é uma aula. Você falou pra caramba, não explicou nada. Expliquei sim. Você conseguiu falar. É que você é da noite, e não pastor. explicou. Eu e você 10 da noite. Fala, Marcelo. Estamos dormindo. Não, pra mim o calendário ideal seria jogar domingo, quarta, domingo, domingo. Você tem uma semana de jogo e uma semana de treino. É que é impossível no Brasil, né? Enquanto no Brasil tiver campeonatos regionais, você não vai conseguir fazer nada. Mas o regional é legal. Se vocês vão matar o interior. Xinga o Marcelo. Chega ele agora. Não vou xingar ninguém. Você acha que tem que acabar o campeonato regional? Não, o regional ou diminuir, ou diminuir. Não, ou diminuir. Não, é que em Minas são 12 datas. Em São Paulo são 19 datas. Mas eu entendo também que Se você a limitar dimensão do país de São Paulo é maior que a França. Eu entendo isso. Então, que é maior que a Itália, que é maior que a Espanha. A minha visão, apenas Marcelo, no é estado que de São Paulo. você não pode fechar o futebol brasileiro em 20 times. Mas não vamos vai fechar, Flavinho. Vai jogar Série B. Você precisa dar uma oportunidade agora. Esse aqui começou no Guarani. Tudo bem, mas se seja não tivesse, sincero. vê se aparece alguém que jogar que o Guarani vai jogar hoje em dia. Seja sincero. Não existe mais. Você gosta de disputar? Você gosta de disputar o campeonato regional hoje do jeito que é? Fala a verdade. Não, do jeito que é, não. Agora, é gostoso jogar no interior? É. Aí quando vocês vão jogar lá, tem 45 graus em janeiro, Mas é gostoso você ver o torcedor que tá lá. Há quanto tempo você sem ver um clube grande como o Santos vai jogar lá? Mas é tão gostoso, agora que não. Você reclama? Não, peraí, da forma que é. Da forma que é, Benja. Qual seria a fórmula ideal? Peraí, qual seria a fórmula ideal? O campeonato regional é ruim, não pode ter. Não é isso, o campeonato regional tem que ser bom, é diferente. Acabou isso aí. A discussão é outra, Deixa o Edu falar. Deixa o Edu porque aí você pega, aí data FIFA, esse ano, né, a CBF falou que não tem jogo, né? Mas se joga na terça-feira, se joga na quarta, data FIFA é na quarta-feira. Aí se joga na terça, lógico que você vai jogar. Aí como que o jogador vai sair lá? Nesse ano, no próximo ano, é informação da CBF, Eu acho... não é informação minha, está no site da CBF. Esse próximo ano, as datas ainda vão ser... Semelhante ao calendário, semelhante a esse ano. Mas a partir do próximo ano, a promessa é que não haja em 2016, né, 2015, 2016, a promessa é que não haja mais esse confronto de datas com as chamadas datas FIFA. Mas é impossível, né? Pascoal. O ouro tem 365 dias. Enquanto continuar com o regional desse aí com 23 datas que nem tem em São Paulo, é impossível você respeitar a data FIFA. O Edu ia falar, qual que é a forma ideal para você do regional? De repente, os pequenos jogam entre eles, ou classificam os 4 melhores, aí depois joga contra os 4 grandes aqui, faz um quadrangular, alguma coisa assim. Eu acho que seria o ideal para você ter a oportunidade. O Edu, antigamente tinha o Paulistinho e o Paulistão. O Pascoal lembra bem disso aí. Né? Eu me lembro que eu morava em Bauru e o Noroeste não se classificava nunca. Aí teve e a gente não conseguia ver os times grandes em Bauru. Então o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ir até Araraquara para ver os times grandes jogarem. Porque a Ferroviária se classificava sempre. E a única vez que o Noroeste se classificou foi no jogo contra a Ferroviária. Foi o maior jogo que eu vi na minha vida. O Noroeste 2. A Ferroviária 0 em Araraquara, tinha um cara, o Rodrigues Cavaco e o Julinho Cruyff, foi logo depois da Copa do Mundo de 74. E era o Julinho, jogou na Portuguesa, o Julinho. O Rodrigues começou na Portuguesa. Então, mas naquela época não tinha Série B do Campeonato Brasileiro. Então você passava quando os times jogavam 6 meses do Campeonato Brasileiro, os times do interior de São Paulo jogavam 6 meses o Paulistinha.
Os que se classificavam para o Paulistão, depois jogavam o Paulistão. E aí os que se classificavam ficavam 6 meses parados. Entendeu? Então, criou-se a Série B, tem a Série C, tem até a Série D. Eu acho que a CBF deveria olhar com mais carinho, com cuidado, para a Série C e D. A Portuguesa, por exemplo, agora vai receber R$40 mil por jogo. Ela recebia 25 milhões de reais para jogar a Série A. Então, se você reforça a Série B, a Série C e a Série D, não precisa ter estadual. O Marília vai jogar, o Noroeste vai jogar, a Tombense vai jogar, o Macaé vai jogar, todo mundo vai jogar. Não, a saída seria essa. A gente sabe também que, por cultura, você acabar os campeonatos regionais é difícil. Mas o certo seria ele reforçar de fazer a Série A, B, C e D, para que também não feche os clubes, né? Não é esse o objetivo. Sim, mas o objetivo é de ter datas, né? Mas o regional também não tem mais apelo. Ah, mas tem sim, bem. Tem sim. Quando você vai jogar no interior, tem 3 mil pessoas assistindo o jogo. Não é não. Quando você vai pegar um time grande no interior aí, o pessoal vai, o pessoal comparece, gente. Edu, os caras vão assistir jogo, enche o campo quando o Santos joga no interior. Vamos dizer. Depende do campo, né? O campo cabe 5 mil notas. Mas o Santos não enche nem na Vila. Você vai enche nem na Vila. O Santos foi jogar em Bauru contra o Oeste de Itápolis. Lotou aquele jogo. Lembra? Neymar nunca tinha jogado em Bauru. Lotou o jogo. Agora, o Santos vai jogar, ou o Corinthians, ou o Palmeiras, ou qualquer time, vai jogar em Campinas contra a Ponte Preta. Também os caras cobram R$150 para ver um jogo. Os caras não pagam 150 para ir lá no show sertanejo? Ô, Edu, por que não pode pagar para ver um time grande? Ah, melhor pagar para ver um time grande. Ô, Edu, então, te falar pra você, tá chegando um monte de Twitter aqui para vocês. Mas, ó, eu não ia ler. Mas é o 7º Twitter que chega com o mesmo assunto. Tô falando sério. Do quê? Por isso que eu vou ler. Rafael Martins, ô Benja, pergunta pro Dracena se teremos ele e Rafael Tolói na zaga do São Paulo no que vem. Tô falando sério. Eu tenho contrato com o Santos. Agora, a gente sabe que em dezembro agora tem a eleição no clube. Vai vir uma nova diretoria. Não sei realmente qual o pensamento que eles vão ter. Agora que eu tenho contrato com o Santos até ano que vem. Agora, até o final do ano? Até o final do ano. Mas por que tem esse burburinho aqui? Também é por causa do Muricy, né? Com certeza. Você fala muito com o Muricy ainda? Nem pro celular, manda o WhatsApp. Eu mandei uma mensagem só quando ele passou mal. Né, nesse último que ele teve aí com o internado, eu mandei uma mensagem pra ele. Ele respondeu? Não. Tá sem moral, hein? Tá sem moral, esse é o problema. Sabe por quê ele não respondeu? Vou defender o Muricy. Porque ele é mal educado, né? Não, o Edu Dracena é chato paca, velho. Que é isso, velho? Ele monta aqueles grupinhos de WhatsApp o dia inteiro. Eu não sei que hora ele treina. Acho que ele joga com o celular no bolso, cara. Chuta a bola, pera, eu vou lá comer. O Edu, você falou de eleição. A eleição atrapalha um pouquinho? Atrapalhou de alguma forma vocês? O planejamento, a estruturação do que vocês pensavam para o Campeonato Brasileiro? Porque eu estou achando que o embate entre os candidatos, são 5 candidatos do Santos, o embate está tão forte, né? As pessoas, eles estão se degladiando tanto que isso pode refletir em vocês, e pode ter refletido, não sei. Não, mas não chegou para nós assim esse impacto, até porque a gente procura ficar sempre a par disso aí, a gente procura sempre jogar futebol. Agora, de hoje, por exemplo, um mês agora para o final, lógico que vai envolver bastante, porque ninguém sabe o que vai acontecer, se o treinador vai ficar, se nós jogadores vão ficar, né, o pessoal da comissão técnica. Então é isso sim, agora começa a envolver. Até então não envolveu em nada. Não envolveu em nada, até porque se estava muito calado, assim, entre aspas, assim, a eleição no Santos, né? Teve Copa do Mundo, aquela coisa toda, né? Mas agora eu acho que vai começar a ferver mais ainda a eleição. Mas o Santos tem atrasado os salários? Isso também pode ser uma influência já, talvez, dessa parte política? Tá. Quantos meses? Tá, 1 mês de carteira e 2 meses e mais. É mesmo? O de todos os jogadores? É terrível. Imagina, isso já pode ser o que a gente sabe também. É difícil a situação do clube, né? O clube está passando uma situação difícil. A gente mas só no dia 17 o Edu falou que dia 5 era para ter, quinto dia útil era para ter pingado, o salário não pingou. Entendeu? Então tá esse salário que é atrasado, tem o do mês passado? Não, esse aí era para pagar no dia 5. Mas parece que eu escutei a conversa essa semana, vai pagar todos os funcionários, jogadores. Você como capitão, você que vai também conversar com os diretores em relação a isso ou não? Sim, a gente pede até mesmo para ter uma satisfação, não cobrar a diretoria. Mas uma posição. Até uma posição, ó, quando que vai poder pagar, quando não vai, tem condições de pagar agora, não tem, quando que vai ter.
É só esse tipo de conversa que a gente tem. É porque os mais novos cobram. Eles perguntam, né? Eles perguntam, e aí, tem alguma novidade? Como vai sair? E vocês que são mais experientes, que têm uma situação econômica hoje melhor, tem isso de ajudar, às vezes, a molecada? Porque os moleques não recebem salário e faz falta, né? Ali a gente não chegou até esse ponto, né? Até porque é recente também. Acho que estou 5 anos no Santos, agora que veio acontecer isso, né? Nunca tinha acontecido no passado? Então, só para repetir. Só quando, 2010, que teve aquela mudança da eleição, né, que o Marcelo saiu e tal, aí atrasou um pouquinho até para acertar, né? Porque entrou uma diretoria nova. Mas até então não tinha acontecido nada. Caramba, isso aí é surpreendente, hein? Isso aí eu não imaginei que o Santos... Surpreendente é você achar um clube hoje que paga em dia. Mas o Santos... São Paulo atrasou direito de imagem. É surpreendente porque o Santos, que há muito tempo que eu não ouvia falar que o Santos atrasava salário, gente. Há muito tempo. Isso é verdade. Esse é o fato. Isso não me surpreende. Agora, eu até conversava com o Edu aqui antes de começar o programa, né? E ele até falava a respeito puxa vida, por que a Vila não lota, né? Porque a bilheteria é uma importante fonte de renda para os clubes hoje em dia. É um importantíssimo. O Corinthians é um exemplo disso. O Palmeiras vai arrecadar agora com sua nova arena um dinheiro fabuloso. E infelizmente o torcedor do Santos não aparece. Essa história, porque não joga em São Paulo. Vem para São Paulo, poderia melhorar. Então a pergunta é, seria melhor jogar mais vezes em São Paulo? Ou a Vila, se ela lotasse, seria melhor para vocês? Não, eu acho que se a Vila lotasse, com certeza seria melhor para nós em termos de pressão, porque a gente sabe que é difícil jogar a Vila lotada, como foi contra o Cruzeiro, né? Resgatar aquilo ali. Agora, jogar em São Paulo também é outra possibilidade. Financeiramente é melhor. Financeiramente, de repente, vim trazer aqui para os torcedores santistas na capital. Tem muita pergunta aqui. O Alex Jones faz uma pergunta para os dois. O Marcelo e o Edu, qual o jogador mais difícil que vocês tiveram que marcar? Para você primeiro. Do Draceiro eu sei qual que é. Messi. O Messi. Eu não preciso perguntar para ele, eu pergunto para você. Não, o senhor marcou o jogador mais difícil. A gente bate uma papo. Mas o Alex Jones tem uma pergunta. O Marcelo tivesse marcado o Pelé, qual foi o jogador mais difícil? O Pelé. Alex Jones, desculpa, o Sormani não quer deixar você fazer a pergunta. Fala, Marcelo. Eu tive o Romário e o Miller, que foram os mais difíceis. E para você, Edu? Eu, Messi, o Ibrahimovic também, marquei difícil. O Ibra te olhou de um jeito estranho ou não? O Ibra tem essas coisas, às vezes que ele dá aquelas olhadas e morde um lábio. Ele nunca te olhou assim, um xarope. Ele tá vermelho. Não, pô. Eu pensei que ele ia perguntar uma coisa assim. Você me surpreendeu. Não, mas é verdade, Edu. Pera aí. Não, vou fazer ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. O negócio é o seguinte, Tem um vídeo do Ibra olhando o Ronaldo, cara. Aí olha, morde o lábio, dá uma piscadinha, mano. Não, dele do Piquet eu vi, mas com o Ronaldo não. Não, você vai ver, opa. Com o Ronaldo saiu agora no meio de campo. Você não vai ver ao vivo. Você não vai ver, não. Aí você vai vir na sua mente, assim, no escanteio, aquela hora que o Ibra fala, deixa que eu te marco, ele te abraçou. Ele te abraçou muito no escanteio? Não marquei no escanteio. Você vai ver. Vamos conversando aqui que eu vou puxar aqui. Mas pra você, assim, qual que é o jogador mais bonito, do futebol mundial? Veja, não observa isso aí, não. Ele não responde, cara. Ô, Edu, enquanto o mano procura aí, Edu e Marcelo, você acha que o Rogério Ceni tem que se aposentar ou acho que dá pra jogar mais? Porque o Rogério tá jogando muito. Eu acho que ele poderia jogar mais. Eu acho que um jogador como ele, assim, hoje o futebol tá precisando, né? Um jogador que, mesmo tudo que ele já ganhou no futebol, né, ele tem aquele prazer de estar ali. Competitividade dele é grande. Ele quer bater recorde em cima de recorde, então ele está se competindo com ele mesmo, né? Eu acho que isso é legal. Eu acho que não deveria parar, não. Não deveria? O que você acha, Marcelo? Eu acho que ele tem que ver o limite dele. Ele é um excelente profissional, ele é um exemplo lá no São Paulo, né? Agora, ele que vai ter que saber, né, o limite. Foi difícil para você parar? Não, eu parei com 36 anos. Quando eu saí do Atlético Mineiro, eu tinha uma possibilidade de ir para o Japão, tudo, mas não aconteceu, não apareceu propostas novas. Agora, que nem o Rogério Ceni, que está no São Paulo, né, um time grande, é o maior ídolo que tem. E se ele estiver aguentando fisicamente, aí é uma decisão pessoal dele. Mas pelo que você está vendo, pelo que a gente está vendo, assim,
O cara tá jogando muito ainda. Não, ele tá jogando bem ainda. Às vezes ele tem uma falha ou outra, aí o pessoal fala que ele tem que parar, aí ele começa a catar, já não tem que parar mais. E aí futebol é assim aqui no Brasil, né? Mas eu acho que ele tem condições. Se o São Paulo realmente for a Libertadores, eu acho que ele pode ainda disputar sim. Eu acho que vai trazer muita coisa pro São Paulo para numa disputa de Libertadores. Não, o São Paulo vai pra Libertadores. Já fez. Não vai. Edu, você na hora que você já parou para pensar, putz, daqui a pouco, mais 2 anos eu vou parar, o que vai fazer? Você está preparado para isso? Porque todo jogador fala, tem aquela frase famosa, né? Que o jogador de futebol morre 2 vezes. Quando para e depois tal. Rola isso? Você às vezes fala, caramba, e agora? Aquela adrenalina, os treinos. Parece que foi onde eu comecei, né? A gente jogou contra já, eu acho que foi o Marcelo. Falei assim, cara, eu acho que eu tô ficando velho. O Marcelo já parou faz tempo e eu tô jogando. Ele tava no Guarani, né? No Cruzeiro. E eu tô jogando ainda, cara. Então, mas bate sim, aquela. Mas eu acho que eu tenho um pensamento que eu quero ficar no meio do futebol. De repente, meu treinador, nem pensar. Mas de repente, uma pessoa, um consultor, um gerente. Vamos falar que você estava tentando já, pensando nisso no próprio Santos? O Procede isso? Então, o Rivaldo Gil aqui no Twitter falou assim, me pergunta isso aí. Ô Benja, pergunta ao Edu Dracena se pode se aposentar, se ele pretende trabalhar no Santos como... Eu penso sim, eu penso ficar ali, de repente ajudar de alguma forma, né? De repente auxiliar. Eu fico vendo de repente, por que tem preparador de goleiro? Por que não pode ter um preparador de zagueiro, de lateral? Pô, quando o cara cruza, o zagueiro, o que você tem que fazer? Porque tem preparador de goleiro. Por que de repente a gente não implantar isso aí no futebol aqui? De repente poderia ser uma boa. Mas eu pretendo ficar no meio do futebol. Mas então não é mais um cargo administrativo, você quer uma coisa mais de campo? Eu quero mais, eu acho, de campo, assim. Até porque ainda não me preparei, de repente, para uma coisa administrativa. Eu acho que eu teria que me preparar mais, estudar mais, para de repente pegar desse tipo de cargo. Agora, porque dentro de campo a nossa vida foi dentro de campo. Então a experiência, de repente, que a gente já passou ali dentro, a gente pode estar passando para a garotada que estão surgindo agora na base. Se eu ler, ele vai falar que é sacanagem. Chegou outro. Lê para ele aí, O Dracena ocuparia a vaga de liderança que o Rogério Ceni deixará no São Paulo no próximo ano. Vem Dracena, assinado Ibrahimovic. Não, Ibrahimovic é... Mas você vê? Foi o mano que você viu, né? Mas você viu só no e-mail é verdadeiro, só a brincadeira foi só no final. E aí, vem Dracena, parece aquela música lá da Lacraia, né? Vem Dracena, vem Dracena. Eu tô te falando, as pessoas estão comentando, por isso que eu te perguntei se tem alguma coisa com o São Paulo. Eu também não tô sabendo, não. Sinceramente, gente, senão eu falaria. Ô Marcelo, bonita a foto que pegaram sua aqui, meninão. Não, isso aí é o Ibra, a cara do Ibra. Olha a foto que pegaram do mano. Mas você não sou eu de treino do Ibra, não, Edu? Olha, tarado, né? Dá pra pegar, Léo? Porque o mano é cheio de querer tirar a onda dos jogadores, que é isso, que é aquilo. Olha aqui, ó. Olha a fotinho que pegaram do mano. Olha que coisinha. O Ibra fez com o Ronaldo, velho. Olha que coisa Aí eu vou falar um negócio pra você. Entrega o ouro fácil. Quem faz qual? Aqui. Aqui assiste. No final do túnel, hein? Final do túnel. Mas o Edu Dracena não reparou, mas que o Ibra deu uma olhada pra você, ele deu. Aqueles olhos de treino descendo assim, ó. Opa! Ô Marcelo, você jogou muitos anos no Corinthians, você veio da base do Corinthians, você pegou épocas ali, né? Tumultuadas ali, né? Como é que você viu o Corinthians nesses últimos 4, 5 anos aí? Eu acho que progrediu bastante, né? Porque conseguimos um centro de treinamento, coisa que nós não tínhamos, né? Tínhamos que treinar cada dia num lugar. Eu até falei isso pro Andrés, o centro de treinamento era um sonho que eu tinha, até para os jogadores, né? Eu tenho o estádio agora, está com uma estrutura boa e realmente conseguiu se estruturar a ponto de ganhar uma Libertadores, né? Então eu acho que o Corinthians está com uma estrutura boa, tem, né, uma das maiores torcidas que faz, né, entrar uma renda para que possa se contratar grandes jogadores, tem os seus direitos de televisão também, que é um dos maiores, né, junto com o Flamengo. Então eu acho que o Corinthians está bem estruturado, né? Marcelo, eu costumo afirmar, e já escrevi isso no meu Twitter, e muita gente fica depois zoando, caras ficam replicando o que você escreve, né? Porque não entendendo que foi uma bobagem. Eu acho que o Corinthians vai se tornar um time europeu dentro do futebol brasileiro. Pode ser que isso não aconteça agora, em função da dívida do estádio e tudo mais. Mas quando esse estádio estiver quitado, né? Vamos pensar em 8 anos é o projeto do Corinthians quitar o estádio. Com o dinheiro que o Corinthians recebe da televisão, de bilheteria, o potencial que ele tem de propaganda,
e venda de souvenir. E tanto que ele entrou na Forbes, né? Acho que foi no ano, há 2 anos, ele entrou, apareceu no ranking dos 100 times mais ricos do mundo. Foi a primeira vez que apareceu um time da América do Sul e foi o Corinthians. Você que está acostumado com a Europa, que tem uma vivência muito grande do futebol europeu, o que você acha disso? É possível ou foi só um devaneio da minha parte? Não, eu acho que é possível, sim. É lógico que tem que ter um controle de gestão melhor, né? Porque um time que recebe tanto, né, como nós falamos aqui, não poderia estar endividado. Então, acho que o primeiro passo é você gastar menos do que você recebe. Que é acho óbvio, que todos os clubes, né? Que é óbvio, mas o Corinthians, que tem, né, uma marca, né, muito forte no mercado. A torcida que faz questão de mostrar que é a maior torcida, então está prestigiando, né, o novo estádio. A torcida faz questão de então a gente sente, né, que o torcedor vai, uma para conhecer o estádio e outra para realmente mostrar que é a torcida que vai mais aos jogos. Então tem toda essa força e tendo uma gestão melhor financeira, acho que tem tudo para se tornar realmente um time europeu. Dentro de repente, o Palmeiras, por exemplo, agora com o novo estádio também interessa. O Palmeiras cresceu nesses últimos dias em termos de sócio-torcedor. E o Corinthians também tem isso, né? O Palmeiras já está com mais de 60 mil torcedores. Cresceu assim assustadoramente nas últimas semanas. O estádio tem capacidade para 43 mil, mas só pode utilizar 39, porque tem um setor lá que tem que reservar para a torcida visitante. Então não vai poder vender tudo, ingresso não pode, porque tem 2 mil ingressos para a torcida adversária e mais 2 mil ingressos que não podem ser vendidos nos arredores. E isso acontece no Corinthians também, porque você sabe que fica aquela parte fechada lá. Hoje, inclusive, conversando com o presidente do Palmeiras, com o Paulo Nobre, ele disse o seguinte, que ele tinha proposto para a W Torre fazer uma de fibra de vidro, ou então uma coisa transparente, para que o torcedor não perdesse o ângulo de visão no local que ele vai ser reservado para eles. Assim. Mas não pode, porque a Polícia Militar quer que seja fechado. Porque um torcedor não consegue olhar para o outro na hora do jogo. Quer dizer, é um negócio de maluco. E aí o Palmeiras perde um espaço, mas acho que vai ter um estádio novo. Estádio novo do Palmeiras, por exemplo, você acha que pode significar alguma coisa para ele? Você também, Edu, um estádio novo como o do Palmeiras, você acha que para eles, para os jogadores, para o Palmeiras como instituição, pode ajudar? Sem dúvida. Acho que o Palmeiras mesmo, apesar de, no meu modo de ver, eu estava torcendo para que não caísse, até mesmo pela administração do presidente, que tentou ser o mais transparente possível. É lógico que o Palmeiras, nós que acompanhamos, houve um número enorme de erros em contratações, que é o que acontece com todo time que contrata mal. Tem sempre, né, o risco de cair, e o Palmeiras conseguiu reagir bastante agora. Eu acredito que está praticamente fora, mas o Palmeiras está com o Paulo Nobre, que eu não conheço pessoalmente, mas acho que está numa administração boa, apesar de que futebol a gente sabe que são resultados, né? A torcida, acredito que não tem o mesmo pensamento que eu, porque o torcedor ele pensa mais na emoção do que na razão, e eu espero sim que o Palmeiras permaneça, né? Times grandes têm que estar na primeira divisão, né? Eu acho que quem joga em time grande quer jogar contra time grande, quer estar jogando em estádios bons, e hoje o Palmeiras está com um estádio muito bonito, né? E eu espero que isso daí possa trazer ao Palmeiras e que o Palmeiras possa voltar a ser mais forte do que está sendo nesse momento. Ser o dono da casa é importante, Edu? É importante, ainda mais se for uma casa nova, né? Acredito. E é bem estruturada. Eu acho que isso acaba com que o próprio torcedor também é um chamarisco para eles, né? Para ir ao estádio, para estar bem confortável, de repente ter uma estrutura para eles assistirem o jogo de uma forma digna, né? Eu acho que isso é válido. Eu acho que o Palmeiras, né, está de parabéns pelo estádio. Eu acho que é uma discussão também ali no Santos, de repente, né, ou constrói um estádio, ou reforma a Vila Belmiro, ou pega o Pacaembu. A Vila não tem muito como fazer, né? A Vila é muito apertada, um lugar muito apertado. A Vila teria que ter uma desapropriação, que há uns 10, 20 anos pensou-se nisso, era possível, mas não deu certo. Hoje em dia é praticamente inviável. Falando em torcida, ô Marcelo, você jogou no Corinthians muitos anos, você jogou no Atlético, jogou no Cruzeiro, jogou
na França, no Lyon, você jogou no Cruzeiro, joga no Santos, jogou no Guarani, jogou no Fenerbahçe também, que é uma torcida, né? Depois que te perguntar, Galatasaray... Qual que é as vantagens e as desvantagens de jogar em clube que tem essas torcidas que às vezes passam do limite do fanatismo? Eu acho que, como você falou, acho que quando passa do limite, aí eu acho que já é errado já. Eu acho que o torcedor tem o direito de ir lá, incentivar, de xingar. Eu acho que aí partir para agressão, querer brigar, e eu acho que aí já não a torcida do Fenerbahçe Não. É quente? Ele é fanático, o torcedor é fanático, ele canta o jogo todo, vê na rua. Ali eles respeitam mais o atleta profissional. Ali eles não vê jogo a jogo como aqui o torcedor é a paixão, aquela coisa. Lá eles são apaixonados, mas ao mesmo tempo respeita o ser humano, respeita as pessoas que estão vestindo a camisa do seu clube. Então lá não tem essa de agressão com o jogador do seu clube. Pode ser do torcedor do Galatasaray querer de repente fazer alguma coisa com o jogador Mas se o Fenerbahçe perde para o Galatasaray, no dia seguinte no treino, os torcedores vão lá cobrar, tem essas coisas? De maneira alguma. Até porque lá os caras trabalham, né, Benja? De maneira alguma. Lá não tem desocupado. Ô, Marcelo. Pode ser autônomo, pô. Ô, Marcelo. Não, mas tem o da cadeira do aparelho de... Ô, Jean, você jogou, Corinthians. A torcida do Corinthians é muito parecida com a do Atlético, no fanatismo ou não? Parecida, mas não tem nenhuma igual ao Corinthians. Eu acho que realmente o Corinthians... É que você não jogou no Flamengo, né? Pra ter uma... não, mas o Corinthians realmente é uma coisa à parte, né? Realmente a pressão é muito grande. Eu fiquei 7 anos na base e depois, quando fui pro profissional, eu já sabia o que era, né? Então, assim... Nada te assustava? Não é que nada assustava. Eu, assim, tive a sorte de não ter tido problema nenhum, assim, com a torcida. Mas logo no início, nós tivemos um jogo contra o Atlético Mineiro, até que nós estávamos conversando. Acho que foi meu 3º, 4º jogo. Eu tinha sido poupado e o Birubiru. Nós ficamos até 1h30 da manhã no vestiário, no Pacaembu. A torcida esperando a gente atrás do vestiário. Nós tivemos que passar pelo meio do campo e pegar o caminhão da polícia e ir até o batalhão, o 2º batalhão de choque. E essa foi uma experiência no começo que eu marquei, mas realmente a torcida do Corinthians, eu joguei em Cruzeiro e Atlético, às vezes a gente perdia um jogo de 3-4, né, no Cruzeiro ou no Atlético, eu falei, nossa, amanhã aqui vai estar lotado, né, nós não vamos chegar com o carro direito, e era tranquilo. Agora o Corinthians não, o Corinthians você sabe que a emoção dos torcedores é bem maior. Então isso, é lógico que quando você passa do limite não é legal. Mas com certeza, pelo menos eu, quando tinha jogo assim, clássico contra o Palmeiras, que na época a rivalidade grande era Corinthians e Palmeiras, e hoje? Eu me preparava muito mais, né? Muito mais, porque eu falei, olha, se eu entregar o ouro nesse jogo aqui, amanhã eu tenho grande chance de ser visitado, né? Não, mas isso daí era um pensamento que eu tinha aqui. Eu nunca falei pra ninguém, mas eu me preparava diferentemente. Isso daí, eu acho que tem jogadores que faz isso. Mas você não faz isso? Eu acho que já inspira, né? Uma coisa... Tanto Qual que é o coisa mais que boa, mais prepara é o Corinthians? Quanto coisa boa, quanto coisa ruim, né? Mas tem que se preparar bastante. O clássico, o maior rival do Santos, com certeza, é o Corinthians. Mas isso eu não quero dizer que isso daí faz o cara correr mais ou não, mas que você fica mais concentrado com a partida. Cada jogo é por isso que o Campeonato Brasileiro é mais interessante que o Campeonato Paulista. Mas essa foi boa, né? Mas eu me preparava que senão eu ia receber a visitinha. Nós vamos pro break, eu tinha te falado. Você não trouxe minha camisa do Santos autografada para a coleção. Você já trouxe? Não trouxe, não. Nós vamos pro break e a gente volta rapidinho com Edu Dracena e Marcelo Dian. Rapidinho. Você já viu falar em loja? Alguém já falou pra você que existe loja? Ele anda com ela da Vicente desde o 1º de janeiro. Eu vou botar Ok, você já assistiu esse. Mandy! Ai, meu Deus! Esse. Você quer na palminha? Olha aqui na palminha, tá? Esse você já viu várias vezes. O que você quer? O que eu quero, Mário Alberto? Mas esse aqui... Eu quero ser um super-herói. Tá acontecendo alguma coisa estranha. É só na TV. É muito melhor. Porta dos Fundos. Novos episódios. Toda terça às 10 da noite na Fox. Oferecimento OLX. Baixe grátis o aplicativo. Desapegou, vendeu.
nova Hilux Limited Edition. Só quem tem Hilux sabe o que é ter uma Hilux. Brasileirão Feminino Caixa. Não perca Kinderland e Ferroviária. Nesta quarta, 4:30 da tarde, ao vivo, no Fox Sports. A transmissão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino no Fox Sports tem um oferecimento de Loteria Instantânea da Caixa. Raspou, achou, ganhou. No PokerStars.net você encontrará mais mesas, mais jogadores, mais modalidades de jogos do que qualquer outro aplicativo de poker. Nós somos mobile, nós somos poker. O maior evento de entretenimento esportivo da América Latina. Um fenômeno mundial com verdadeiros superstars. E agora, ao vivo, no Fox Sports. WWE Raw, toda segunda, 11 da noite, ao vivo e exclusivo no Fox Sports 2. Estamos de volta aqui no Fox Sports Radio Night. Tentamos tirar as coisas do Edu Dracena, mas não adianta, bicho. O cara não fala mesmo. Lembrando que, olha, acabando aqui o Fox Sports Radio Night, vocês vão acompanhar o Fox para Todos, o programa do Paulo Bonfá, que tá legal pra caramba. Vai ser demais. Fox para Todos com o Paulo Bonfá. Acabando aqui o Fox Sports Radio. Ô, Edu, tem muita pergunta pra vocês aqui. Mas tem aqui o Luiz Fernando, pode fazer uma pergunta? A pergunta pode. Pode. Se você Beija, pergunta pro Edu se ele hoje, mais maduro, se arrepende da cotovelada no Alex Alves em 2003. Não, mas aquele foi o lance do jogo. Tanto é que foi um clássico, né, que a gente teve lá, Cruzeiro e Atlético. E tanto é que o juiz não deu nem cartão amarelo pra mim. É o Paulo César de Oliveira que apitou aquele jogo. E eu subi de cabeça, aquele movimento que a gente faz, e pegou no nariz, que é onde qualquer pancada que você toma fica um hematoma e saiu sangue e ficou bastante inchado. E aí muito se falou nesse lance. Peguei 5 jogos de suspensão, não tomei cartão amarelo. O juiz estava perto daquele lance e aí fui julgado. Mas você ligou para ele? Você chegou a conversar ou não? Não cheguei a conversar com ele. Não, eu cheguei, depois do jogo, pedir desculpa. Mas aí ele não aceitou e aí ficou por isso mesmo. Não aceitou? Não. Foi o Alex Alves, o baianinho? Que jogava... Jogou na morreu, Portuguesa também. Morreu agora. Jogou comigo no Cruzeiro. Sim, pediu desculpa depois do jogo, depois ele não... Ô Marcelo, Edu, vocês viram esse lance? Que coisa maluca de um pênalti na Coreia? Olha só a jogada ensaiada no pênalti. Vamos dar uma olhada. Olha lá, Marcelo. São 2 brasileiros, aí Leonardo e Caio. Se era o Brasil, manda voltar. O cara invadiu a área. Não invade, não. Dá uma olhada. Tá quase invadiu, não. Eu também achei que... Olha lá, Quando toca na bola já tá com o pé na área. Mas, tocou, tá com o pé na área. Mas pode isso. Mas aquilo ali não faz parte da área? Não pode, não. A meia-lua não pode. Não, é verdade. Tem que invadiu sim. Então, a marca do pênalti é a única marca que é diferente no futebol. Outra coisa, o pênalti você tem que bater pra frente, não pra trás. Mas ele bateu pra frente. Sim. Não, você pode dizer, então vamos bater um pouco mais pra trás. Mas o cara invade a meia-lua, invade a área e depois toca. Esse, na minha opinião... A meia-lua só existe exatamente pra determinar a distância que você fica da penalidade. Né? Foi irregular, pode fazer, mas do jeito que foi executado aí foi irregular. No Brasil, às vezes, o cara que vai bater o pênalti, ele chega depois dos caras que estão invadindo, cara. Imagina se o cara vai conseguir. Aqui no Brasil, o cara bate o cara rouba a bola e sai contra-ataque. O goleiro já tá encaixando a bola e o atacante chutar, pô. Aqui no Brasil, o cara faz o gol de pênalti, o juiz manda voltar. Não, isso é só contra o Palmeiras. No mundo inteiro, o cara pode invadir. Vocês viram aí agora? Não acontece nada. Agora, quando é o Palmeiras, os caras mandam voltar. Ô Marcelo, dá uma bomba pra nós aí. Tem alguma transação pra acontecer agora aí, nessa janela não, aí? Por enquanto, não. Mas tem sondagens? Não. Essa janela é ruim, né? Essa janela. Para a Europa agora é só se tem alguma lesão, se o time está realmente nas últimas posições e tem que chegar ao salvador da pátria, dificilmente existe um investimento. O jogador brasileiro, depois do 7-1 contra a Alemanha, ele continua em alta na Europa ou não?
Olha, ainda continua porque tem brasileiro jogando nos melhores times, mas é lógico que dá sempre uma... Você está sempre ganhando, sempre traz atenção maior aqui para o Brasil, né? Quando o Brasil, tanto é que o Brasil começou a vender mais jogadores depois de 94, né? E também a adaptação dos jogadores brasileiros foi bem maior. A maioria dos times campeões em cada país tem 2, 3 brasileiros. E realmente a mentalidade do jogador brasileiro mudou muito de alguns anos para cá. Para melhor. Para melhor. Por que o jogador argentino hoje tem muito mais mercado na Europa que o jogador brasileiro? Não, o argentino ele sempre teve, a nível de mentalidade e de adaptação, melhor que o brasileiro. Mas só que o brasileiro não se igualou ainda a essa mentalidade, mas dentro de campo está tendo resultados melhores que os argentinos. Você jogou com quem lá no Fenerbahçe? Argentino? Sim. Ah, Marcelo, que isso, caramba. Hoje em dia, imagina o Messi, Higuaín, o Agüero, tem o Lavezzi. Os argentinos são muito por cima. Tevez. Em relação a... O que o Brasil tem lá hoje? O Neymar, que ainda não se firmou, né? William. Oscar, o Hulk. William no Chelsea. O William eu acho um baita. Você jogou contra ele? Felipe Coutinho. Não, mas vamos lá. Acho que fora os goleiros. O exército argentino hoje é mais qualificado. Poderoso, mesmo usando, mesmo tendo o Neymar, eles têm o Messi. Né? Com quem que você jogou no Fenerbahçe? Você fala de brasileiro? O Alex, o David, tinha o Marco Aurélio que era... Jogou no Cruzeiro com você? O Marco Aurélio? Não. Ele foi bem cedo para a Turquia. Ele nacionalizou tudo. Eu sei quem que é, tô com E aí fora que o Maldonado, né? Jogava na seleção turca, o Marco Aurélio. Era uma galerinha boa, hein? E tinha estrangeiro bom lá? Não tinha muito assim não. Tinha o Apiá, que era de Gana. Né, ele era bom. Tinha o Matea Kesman, o atacante que jogou no Chelsea também. Os turcos, eu acho que depois de 2002, eles começaram a investir mais no futebol. Mas eu acredito que a categoria de base deles não é tão boa assim como, de repente, isso acaba afetando um pouco... Os clubes são melhores que a seleção. Afetando um pouco a seleção principal deles, eu acho. De repente, eles não levam muito jogador da base, de fora. Eles não deixam. Por exemplo, igual o Barcelona tem, contratam jogadores desde a base. Lá não, eles não contratam ninguém da base para jogar. Aí o principal fica... Só falar uma coisinha com vocês, esse negócio de jogador, de seleção, de chegar e aparecer. O Talisca, o cara tá fazendo um sucesso na Europa. Você marcou o Talisca ano passado. O Talisca. E agora na seleção brasileira, os jogadores da seleção estão falando, pô, ele é sensacional. Ele além de ser um garoto divertido, porque é baiano, aquela diversão toda, diz que ele está arrebentando lá nos treinos da seleção e pode até ganhar uma oportunidade no jogo de amanhã na seleção brasileira. Engraçado. Futebol do Brasil é um negócio doido, hein, Edu? Cada dia surge um talento, né? Você vê, né? Não dava nada para ele. Ele aqui, eu acho que ele era um bom jogador. Eu acho que lá ele está se destacando porque tem... chuta muito bem. Eu acho que ele é um jogador estilo Europa que sabe marcar também, ajuda na marcação e está numa fase espetacular. Temos que terminar, mas tem a última pergunta aqui, tem que ser rapidinho, Marcelo. Se não é sacanagem, eu deixei aqui separada para você. O Gilson Luiz. Benja, pergunta para o Marcelo qual time que ele jogou era melhor, o Cruzeiro de 98 ou o Galo de 2001? Cruzeiro 98. Marcelo Dian, muito obrigado, hein? Foi legal pra caramba. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço o convite de rever todos vocês, né? Muitos que eu não vi há muito tempo. Fiquei muito contente. Muito obrigado pelo convite. Você é da casa. Edu Dracena, você esquece de bom. Segunda vez que legal, não traz camisa, mas é legal. Obrigado, Edu. Não, vou trazer. Pode não, faz comprar. Miguel, né? Depois eu esqueci de novo. Lógico, exatamente. Você não faz, ele é rancoroso. Ele vai começar a te perseguir. Isso aí? Ele vai começar a te perseguir. Vai começar a me cornetar. Vai dizer que você falhou. Possivelmente. Aí, mano. E vai falar que você saiu de balada hoje. Vai dizer que você não foi passar. Pensa bem, bacana. Tô só ouvindo o que você tá falando, tá certo? Tô só falando aí, tá bom? Então, olha, obrigado, Mano. Obrigado, Pascoal. Os dois aqui eu não agradeço porque eles não gostam. A gente trabalha na Esse aqui foi o Fox Sports Radio Night.
Na sequência, o Fox para Todos com Paulo Bonfá, que tá legal demais. Valeu, galera. E amanhã tem Fox Sports Rádio também, à 1h. A gente tá dormindo aqui na Fox. Vamos dormir aqui no cantinho. Vamos dormir aí. Valeu, galera. Boa noite. Até amanhã. Salve, salve! Você, por acaso, é um flebotomista viajante? É, isso! Aquele que coleta o sangue do paciente, esteja onde ele estiver. Bom, eu vou estar no meu novo programa no Fox Sports e ele é pra você. Fox para Todos, toda segunda, 10h30 no Fox Sports. Eles são habilidosos, mas nós somos mais. Eles são determinados, mas nós somos mais. Eles têm torcidas apaixonadas, mas nós temos muito mais. Campeonato Argentino no Fox Sports. Assista, nem que seja só por implicância. A transmissão do Campeonato Argentino no Fox Sports tem um oferecimento de novo Honda City, a evolução da espécie urbana. Chegou ao Brasil Dorflex Ice Hot, uma linha inovadora contra a dor para todos os tipos de atletas. Para os atletas de alta performance, para os do dia ou da noite, para os da terra ou do ar, os atletas de quarta-feira, os de casa, os do escritório, os da melhor idade e até para os atletas de primeira viagem. Dorflex Ice Hot, uma tecnologia inédita no país que une o frio que alivia e o calor que relaxa em 4 apresentações diferentes. Dorflex Ice Hot é para todos os tipos de atletas. Come on.